fato que quando nós temos medo de pregar sobre uma palavra dessa, aí nós vamos lá para frente, no versículo 16. Sabe por quê? Porque falar de crente, de membro, de congregados é fácil. Falar de obreiros que está além, ou seja, abaixo de nós também é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa: pregar sobre o altar não é fácil. E nós aqui estamos começando a mensagem, começando pelo altar. E sabe, pastor, não estou entendendo. Deus estava falando aqui com o sacerdote, aquele que estava cuidando do altar de Deus. Ele diz: vocês não são fiéis a mim. Glória a Jesus. Você está pensando que eu não estou vendo a rebeldia, a infidelidade, mas eu estou vendo sim. Deus está te vendo. Aí você diz assim: ó pra cá, pastor, você está apontando para cá, mas tem 4 dedos apontando para o senhor também. Ele está me vendo também. Está pensando que eu estou fora? Ele está me vendo também. Está pensando que eu não sou sacerdote também? Não, ele está me vendo. E se eu pecar, eu vou morrer. Se eu errar, eu não sou chamado de filho. Ele está dizendo aqui: olha, o filho tem que honrar o pai, mas eu, Senhor, será que eu posso também ser honrado ou não? Segure rapidinho, só para colocar no rosto aqui. Segure rapidinho. Aleluia! Querer ser grandão é fácil, né, irmão? Querer ser grandão é fácil. Meu Deus! É fato que todo mundo quer fama. Só que tem uma coisa: a fama ela acaba daqui a pouco. Eu estava olhando um camarada que começou com umas coisas que não tem, vai nem vem. Mas você sabe que o povo gosta muito de aquilo que não presta, né? Vai a multidão atrás. Vai a multidão atrás. Ele vai subindo, daqui a pouco ele mesmo caiu lá de cima para baixo, acabou. Não tem mais fama. Não tem mais poder. Ninguém acompanha mais. Aí disse: nós estamos acompanhando, mas ele falou uma coisa que não deu certo, então agora acabou a fama. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: aqui os sacerdotes também tinham fama. Todo mundo batia continência. O sacerdote, o Raimundo Félix, ele sim, ele é o homem. Nós temos que respeitar. Aqui estava o sacerdote que cuidava da obra da casa de Deus, cuidava dos israelitas. E Deus agora chama a atenção deles e dizendo assim: olha, eu não estou mostrando nada do pecado que está acontecendo. A Bíblia diz que os sacerdotes cometiam pecado em cima dos altares e acharam que estava bem. Eles cometiam erros extraordinários diante de Deus e acharam que estava bem. O povo respeitava porque tinha o nome de sacerdote. Eu quero dizer uma coisa: pode ser pastor dos pastores, mas se não tiver na presença de Deus, acabou. Não tem nada, porque a nome é Jesus, o poderoso é Ele. Nós somos honrados até nós honrando. Presta atenção. No dia que o pai deixar de honrar o filho, já vou por aqui. No dia que o pai deixa de honrar o filho, a primeira coisa que tem é o filho deixar de honrar o pai, não é? Ele pode ser aquele filho obediente. Que hoje tem um monte de desobediente, mas ainda tem um do meio que é obediente. Ainda tem. Assim como tem crente bom, crente que é fiel a Deus, tem ainda filho fiel também. Eu não estou aqui batendo nos filhos que são fiéis, não. Amém? Se é fiel, você honra. É ou não é? Se o filho é fiel ao pai, o pai vai honrar ele, irmãos. Eu já contei aqui, quando meu filho foi preso, eu disse para ele nada no presídio da dona, disse: olha, o que você é meu filho, o que você fez é estarrecedor, não aceita em lugar nenhum. Não concordo, mas tu é meu filho. Se tu sair daqui, virar homem e andar na presença de Deus, você vai ter pai para te defender a todo tempo. Mas se não praticar a justiça, se não for correto, não vai ter seu pai para ter o teu lado, não. E sabe o que está acontecendo? Eu vou. Está lá em São Paulo, trabalhando, sendo tesoureiro da igreja, pregando a palavra. E eu honro ele tem me honrado também. Então é isso, Deus quer te honrar, mas você tem que honrar ele primeiro. Às vezes as pessoas querem que
honrar a mim, eu te honrarei. Glória Ah, a Deus. se tu honrar a mim, eu te honrarei. Eita Deus, aleluia. Aí parece que eu vejo ele perguntar aí, mas Senhor, se tu for honrar aquilo que eu te digo, que eu te mando, aqueles que estender a mão para você, eu também vou abençoar eles. Aleluia. E tem mais alguma coisa, Senhor? Mas aqueles que estender a mão sobre a tua vida e te amaldiçoar, eu, Senhor, amaldiçoarei também. Ei, Jesus. A honra não é em primeiro lugar. Honra a Deus, irmãos. O sacerdote não queria honrar o Senhor. E eles começam agora a praticar delitos, pecados terríveis. Aleluia. Pecado de prostituição, de adultério. Porque hoje a gente coça a cabeça assim quando a gente fala sobre pecado. É sério, quando estamos pregando em algum lugar que a Bíblia vai falar sobre o pecado, a gente pensa duas vezes como vamos falar sobre o pecado. Porque senão somos processados. Senão vamos até preso. Só que tem uma coisa, irmãos, ainda que custe caro, mas se a palavra é, tem que pegar. Verdade. Se a palavra diz que o adultério é pecado, então é pecado. Oh, aleluia. Se a palavra vai dizendo que os sacerdotes cometiam delitos, pecados pecaminosos, terríveis diante do Senhor, e aceitava que o povo de Israel também praticasse pecado, eles aceitavam, eles continuavam pecando, e Deus olhando do céu, aleluia, tomando nojo, porque a Bíblia diz que Deus agora, Ele olha do céu, a terra não vê o justo, todos pecaram, destituído estava da graça, da glória, da presença de Deus, e Deus agora, Ele faz o quê? Ele começa agora a dizer, essa lei não presta mais. Os sacerdotes viviam o tempo da lei, eles pecavam diante da lei, e a lei não podia pecar, a lei não podia cometer delitos, porque eles recebeu, muita gente morriam porque pecavam, mas os sacerdotes, pastor, pecavam e ficavam em seus altares, porque ninguém ia nada dizer, o senhor pecou, você desce daí, ninguém poderia dizer, porque senão morria. Era assim. Aleluia. Mas Deus não gosta de nada errado. Deus vai lá e começa a sacudir a figueira e a folha podre e começa a cair. Aleluia. Deus começa a balançar a figueira. E eu lembro que ele diz, olha, não ficará nada debaixo do pano que não seja revelado. Não fica nada escondido que eu não revele. Aleluia. É que sujeira da minha casa não permanece, pecado da minha casa não fica. Ah, é proibido pegar seu pecado, pastor? É, mas nós pegamos assim mesmo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, toda alma que pecar, esta morrerá. A mão da falha, súria, campo, e o povo aqui pecando. Aí vai entrar agora com uma coisa que vocês gostam. Começou a entrar agora o pecado de adultério. Começou a entrar o pecado da separação. Pastor, o que é isso? Foi um tema que vocês escolheram. Glória a Deus. Começa agora Meu Deus. a separação. A palavra que muitos gostam, divórcios. Aleluia. Meu Deus. E aí tem um monte de pessoas que dizem, olha, esse negócio do divórcio foi lá no Antigo Testamento, mas o próprio Moisés deu carta de divórcio. Aí muitos têm pegado isso e levado para dentro da igreja e têm colocado no meio do povo e têm se achado que tudo está bem, mas esse é sacerdote pecaminoso. São sacerdotes que não conhecem ou não quer conhecer ou não quer praticar a verdadeira palavra genuína que é cristocêntrica, aquela que está escrito no livro de Mateus capítulo 5. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou querer, irmãos, Aleluia. que você vai levar para sua casa Glória a Jesus. Aleluia. um texto que eu vou falar aqui. Talvez não dê para você ler ele aqui. Até fugiu aqui, meu pai. Aleluia. Achei. Glória a Deus. Não vai dar tempo para você ler aqui,
Mas você pode levar para sua casa. Mateus capítulo 19, versículo 4, 5, 6. O 4 e 5. Você pode começar dando o primeiro mesmo, não tem problema não. Eu disse que muitos estão achando que o negócio do adultério era no Antigo Testamento, que Moisés deu carta de divórcio. Né? Mas no 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, você pode também começar no primeiro também. Versículo 14, primeiro a seguir, ou seja, capítulo 7, versículo 1 a seguir, até o versículo 14, ou até o último, se você quiser ler. Você vai achar a resposta do que eu estou pregando aqui agora, porque eu não vou ler, porque não vai dar tempo. Oh, glória a Deus. Você vai encontrar a resposta do que eu estou pregando. Glória a Deus. A Coachilo Jesus disseram assim: ei, o senhor está falando sobre o divórcio. Jesus falou sobre o divórcio, sim ou não? Aí eu estava lendo agora à tarde, agora à noite, preparando esse texto aqui, e eu encontrei Jesus dizendo assim: ó, quem casar com repudiado comete adultério. Quem casar com repudiado comete adultério do meu pai. O próprio Jesus dizendo, né, irmãos? Mas vamos lá. Vocês marcaram aí? Mateus 19, versículo 4 e 5. Ou pode ser do primeiro? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Também pode começar do primeiro. Aí Deus começa a sacudir, falando sobre isso aqui. E muitos têm pegado isso e têm colocado dentro de si. Hoje qualquer coisa você vê, irmãos, que Jesus disse: olha, aquele que deixa a casa do seu pai se unirá a uma mulher. Ele quer dizer se unirá para sempre. Até que a morte o separa. Se a Bíblia está dizendo que até a morte separa, por que separa antes? Hã? Pegar a novinha, pegar o novinho, né? Eita. Que o bicho que gosta de novinho é velho. Você está rindo porque eu não sei. Tem uns velhotas que gostam de ver novinho. E tem uns velhinhos também que gostam. Não sei se está conta, né? Mas que gosta, gosta. Aí já está gordinha. Quando casou, o camarada tinha a barriga agarrada nos pinhaços, estava enfiando uma coisa do outro lado, todos beltezinhos. Aí começa a criar a barriga, parece uma melancia, parece que engoliu uma melancia, né? Aí já está gordinho, não presta mais. Ah, não está nada, não está gordinho, está muito errado. E começa a querer trocar de mulher, querer trocar né? De marido, trocar de mulher, e vai. Aí Jesus disse: não, mas quem une uma mulher tem que se unir para sempre. Eu tenho um casamento de 30 anos, mas tu sabe que eu já passei desses 30 anos? E tu sabe o que foi que ela já passou comigo também? Porque às vezes a gente quer colocar a culpa na mulher achando que nós somos santinhos, né? Mas homem não é santinho não, viu, mulheres? Verdade, E também mulheres também não é santinho não, viu, homens? glória. Aí vai aqui, irmãos. Dentro da igreja a pesquisa é. Dentro do meio evangélico, nos últimos 30 anos, o número de divórcios dentro da igreja se multiplicou do que lá fora. É, Jesus. O número de casamento, tem pessoa que casa uma vez por ano. Eu já vi aqui, postou. Casou e no mesmo ano casou de novo. Mas com outro, viu? É. Tudo é normal, isso é normal, não é verdade? Não virou normalidade? Mas será que Jesus mudou? Será que a palavra mudou? Aí você vai lá, o fariseu começa a colocar Jesus no canto da parede e diz: mas rapaz, Moisés deu carro de divórcio, tu agora quer eliminar, tu agora quer terminar. E diz: ei, Moisés deu carro de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Aí eu comecei a ler essa história e comecei a entender, pastor Crispim, que se Deus não autoriza Moisés na carta de divórcio, eles matariam Moisés. É, meu Deus, aleluia. Eles tiravam a vida de Moisés. E Deus permite que isso aconteça para poupar a vida de Moisés. E nós vimos aqui, aí Jesus disse assim: foi a dureza do teu coração. Dureza de coração, porque
obstinência, acha que tudo está normal, a normalidade tomou conta do povo, esqueceu que a normalidade bíblica está morando em nós, e começa agora essa bagunça acontecendo no meio do povo. Meu Deus. E a Bíblia condenando isso. Um certo dia alguém disse para mim: pastor, mas como é que fica uma pessoa que é separada, divorciada ou divorciada, seu novo, pode casar de novo? E poder pode, vai entrar no céu, não sei. Né? É a Bíblia diz. Não quero aqui colocar afronta no meio da igreja. Só que a palavra que ora foi designada para ser pregada hoje. Eu não posso fugir da mesma. Aleluia, Jesus. Então seja, a Bíblia está dizendo para a gente cuidar daquilo que é nosso. Glória a Deus. O pastor Cristo me disse que até meu cabelo caiu. E o dele também. Dizem que foi a esposa. O problema é teu, vou apanhar em casa, tu vai ver. Dizem que a esposa caiu o cabelo, olha lá. Ainda não, isso tem a cara de traquindo. Né? E começa agora, irmão, a acontecer coisas. Deus. Aí você pode dizer para mim: pastor, mas isso aconteceu dentro do Antigo Testamento, sim. Aí deixa eu perguntar: assassinato começou onde? O roubo começou onde? A desobediência começou onde? A infidelidade. Também a fidelidade. Também. Tudo começou no Antigo Testamento. Você lembra que quando Deus, na Bíblia diz assim, que Deus olhou do céu e a terra não viu justo? Isso antes de acontecer a vida de Jesus. E depois ele vai dizer de novo, ele torna ao Senhor olhar outra vez para a terra. Meu Deus. Olha aí, Deus olha a primeira vez, e a Bíblia diz: não viu justo. Aí a Bíblia diz, o mesmo capítulo, mesmo versículo assim: e Deus tornou a olhar a terra. Ou seja, tornou é porque ele já tinha olhado uma vez, e ele tornou a olhar de novo. E a Bíblia diz que ele encontra um justo. Talvez se eu perguntar quem foi esse justo, você vai dizer assim: ó, foi esse justo, foi Jó. Esse justo foi Abraão. Esse justo que o Senhor encontrou, esse se chama Noé. Ainda existia naquela época homem justo e que praticava justiça no Senhor. Então justiça e injustiça começou dentro do Antigo Testamento, no início do mundo. Mas nós entendemos que nos últimos tempos que nós estamos vivendo, as coisas se multiplicaram. E às vezes a normalidade está preenchendo as igrejas, ou preenchendo os corações de muitos, não entendendo que Deus precisa que nós praticamos a justiça e não a injustiça, que nós sejamos fiéis a Deus e sejamos fiéis aos nossos líderes, sejamos fiéis às nossas esposas e as esposas do esposo, enfim, que sejamos justos em todo o tempo. O apóstolo Paulo vai enfatizar dizendo: seja justo e fiel até a morte. O próprio Jesus disse também: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então seja, praticar justiça é fato, que isso é mandamento de Deus e é convivência da igreja. Mas às vezes as igrejas têm tomado rumos diferentes, que têm pregado um evangelho fraudulento, um evangelho mentiroso, um evangelho que só tem riqueza e esquece do principal, o principal da palavra: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Deus está dizendo: seja justo, e as demais coisas eu faço na vida daqueles que eu busco e daqueles que creem na promessa. E Deus começa agora a perguntar ao sacerdote acerca, aleluia, da infidelidade, acerca das coisas que aborrecia o Senhor nosso Deus. E agora ele começa a dizer: poderá alguém ser fiel? Tenha um que seja fiel. Aleluia. Alguém pode
buscar de verdade, ou servir de verdade, e por que pratica a injustiça? Deus estava falando que a infidelidade é pecado. Se nós formos infiéis, é pecado. Estamos cometendo delitos. Oh, glória a Deus. Mas infiel como, pastor? Em todo tempo, em todas as coisas. Você já pensou? Alguém é infiel com a sua esposa, com o seu esposo? Aí acha que a infidelidade é só o adultério, a traição. Não é verdade? Muitos têm que a infidelidade, pastor Presbítero, é só a prostituição. É só a traição. Mas às vezes em todo o tempo sejamos infiéis em casa, sejamos infiéis na igreja, sejamos infiéis primeiramente com Deus. Eu costumo dizer, se você é fiel a Deus, você é fiel à sua esposa. Se você é fiel a Deus, você é fiel ao seu esposo. Se você é fiel a Deus, você é fiel ao seu pastor. Se você é fiel a Deus, porque não há infidelidade com o pastor se tem fidelidade com Deus, sim ou não? Se tem fidelidade com Deus, há infidelidade a seu esposo, a sua esposa? Não há. Se você é fiel a Deus, porque cumpre as promessas, cumpre a palavra, e vive ela, vive a Deus. Então não há infidelidade, não há pecado na vida daquela que é fiel a Deus. Pastor, mas eu sou fiel a Deus. Parabéns para você. Pastor, eu oro, eu busco, eu jejuo, eu consagro, eu sou fiel ao meu esposo, eu sou fiel ao meu pastor, eu sou fiel à igreja, eu sou fiel a Deus. Parabéns para você, continue sendo assim. É isso mesmo que Deus quer de nós. Aleluia. É isso que o Senhor requer de nós. E às vezes não queremos, irmãos, praticar essas coisas que nos oferecem tantas coisas boas. Aleluia. Ele diz, não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito. Aleluia. Deus estava dizendo, não mesmo que fez o Senhor, havendo um pouco de espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Se haver um pouco de espírito na minha vida, na sua vida, irmãos, esse pouco de espírito que falta, que está reinando em nós, oh, glória a Deus. ele é como um omelete. Aleluia. Ele vai crescendo se você vai buscando. A infidelidade vai saindo, vai sumindo, você vai buscando. E daqui a pouco, a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando eu leio aqui esse texto, eu encontrei uma pessoa que era fiel. Por isso que Deus está falando assim pela boca do profeta. Aleluia. Malaquias. Deus estava dizendo pela boca dele, falando com uma pessoa que era fiel. Ele disse, aquele não está sendo fiel, não tem um pouco de espírito na vida dele. E porque também vocês não passam a ter esse mesmo espírito, porque você não passa a ter esse mesmo conhecimento, praticando essa mesma verdade, vivendo essa mesma palavra, e vivendo esse mesmo espírito, para que tenha uma vida em abundância com o Senhor. Poderá vós outros manter uma vida de fidelidade a Deus. Irmãos, igreja do Senhor, Deus quer que nós sejamos a cada dia mais e mais fiéis a Ele. Glória a Deus. Diga, prestou atenção, que tem época, pastor Presbítero, que a gente está, é Deus no céu, a gente na terra. Teve uma época, eu acho que em 2003, 2004, por aí. Até hoje ele ainda é famoso. Mas naquela época ele era mais. Pastor Crispim naquela época, irmãos, não parava em casa. Era viajando, né? Naquela época, o auge. É porque ele era mais espiritual? Não. Você está vendo como uma coisa muda? Teixeira de Freitas era eu, pastor Marcos e o pastor Gilvan. De igrejas pequenas, na época, eram os pregadores de Teixeira de Freitas. Você conhece? Eram nós os pregadores das festas de Teixeira de Freitas, das igrejas pequenas. De repente não precisa de nós, né?
Igreja grande não precisa de nós. Aleluia. Era nós. Mas pastor, o senhor ainda prega, sim, prego. Mas naquela época, irmãos, a coisa era melhor. Mas Deus era mais forte? Não. Eu tinha mais poder? Não. Mas por quê, pastor? O que aconteceu? Aleluia. O tempo passa. O amadurecimento vai Oh, chegando. glória a Deus. Você pode ver que tem muita gente que se espelha no pastor Crispim. Muita gente que se espelha em vários pastores, não é verdade? Outras pessoas se espelham no pastor Raimundo, né? Quem sabe deixa de frente o pastor Marco, o pastor Gilvan, pastor Alex também. Deixamos de ser pastor, deixamos de ser espiritual. Não. Mas as coisas estão se modernizando. E a gente vai tendo mais experiência, né? Quem não quer ter experiência? Eu cheguei a uma certa cidade, irmãos, que quando eu preguei a palavra, que terminou o culto, alguém chegou de mim assim, me abraçou, meu pastor, Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu querido. Você está lembrando de mim? Eu não. Eu sou o pastor fulano de tal. Sim. Não está lembrando? Ainda não. Foi o Senhor que me batizou. Foi o Senhor que me batizou. Eu falei, hã? E hoje eu sou pastor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu fico feliz com isso. Não é para engrandecer, não. É saber que nós temos frutos. Deus colocou os sacerdotes na frente dos templos para dar frutos, mas os frutos começaram a ficar pouco. Vocês lembram que eles ofereciam sacrifícios? Em vez de pegar os cordeiros de um ano, sem mácula, sem mancha, bonitão, formoso, sadio, eles levavam coxos, cegos. A Bíblia diz que até os doentes, eles levavam os doentes para oferecer sacrifício. E Deus disse: ei, o sacrifício que ora me oferece estão podres. Meu Deus. Aleluia. Sacrifício que ora me oferece estão podres. Pode ver no versículo de número 7. Vocês vão ver: o sacrifício que você me oferecia, ou que você me oferece, são podres. Quer que Deus está dizendo: eu não me agrado, não quero, não recebo. Deus não recebe qualquer coisa, irmãos. Deus não recebe qualquer adoração. Nós não temos que ser portadores de Bíblias. Não, temos que ser leitores da Bíblia, vivenciando a Bíblia. Meu Deus. Porque às vezes muitos têm achado que nós somos portadores de Bíblias. Não, estamos vivenciando pela palavra de Deus. Aleluia. E muitos estavam sendo ensinados aqui pelos sacerdotes. É por isso que Israel estava vivendo a vida do jeito que estava. E Deus usa agora o profeta Malaquias para interceptar a intolerância aos olhos de Deus. Deus intercepta, Deus corta, vai lá e usa o profeta e diz: vai lá e diga para aqueles monstros o que eles estão fazendo com o meu povo. Aleluia. Por isso, igreja, que nós se preocupamos, nós oramos e comemos a palavra para chegar aqui e oferecer para vós outros uma palavra que vem do céu. Sabe por quê? Não é querer ser mais pastor do que o outro ou ser mais espiritual, não. É porque a responsabilidade daqueles que se chamam pastores é uma palavra santa, uma palavra de autoridade, de ousadia e de fidelidade àqueles que ouvem. Então sejamos confiantes em Deus e vivenciando a mesma, para que ambos estejamos levando vocês para o céu que nos espera um dia. Ainda quarta-feira eu estava dando um culto de ensino na igreja, e eu falando sobre o arrebatamento. Porque hoje, irmãos, não se pregam mais arrebatamento. Hoje não se pregam mais dois caminhos. Hoje não se prega mais aqueles que estão vivos ressuscitam, ou seja, vivo será transformado. Não se prega mais aqueles que morreram serão ressuscitados. E no culto me fizeram a pergunta, disseram:
crentes, tem crente sabendo que é botar gente em aperto. E aqueles que morreram sem Cristo, mas não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Aí diz agora, diz a Bíblia, segue esse juízo. E juízo não é para nós julgarmos, porque a Bíblia diz: quem és tu para julgar o servo alheio? Quem somos nós para dizer para onde alguém vai? Aí disse: segue esse juízo. E o juízo de Deus, você sabe para quem é o juízo de Deus? Ele disse: muitos para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Então seja, a Bíblia está dizendo: se nós sejamos justos e praticamos a justiça, somos servos do Todo-Poderoso para ser salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas vamos entender que Deus não recebe qualquer coisa. Deus não recebe qualquer coisa, irmãos. É nesse mesmo texto, eu estava lendo até sobre a pessoa que é cristã e o outro não é. Eu estava lendo esse texto aqui lá no Novo Testamento. Porque faz parte, né? É uma história, né? O pastor Crispim fez eu ficar mais de todo, irmão. Eu lembro isso aqui e nada entrava na minha cabeça. Que negócio mais difícil. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aí eu entendi Deus falando que aqueles que não são cristãos, o outro é cristão. Aí eu lembro isso aqui, eu fiquei um pouco meio preocupado. O Senhor diz assim: aquele que é casado com uma pessoa que não é cristão, ele é abençoado pela oração daquele que é. Ambas partes, tanto faz homem como mulher. Aí eu lembro mais um pouco na frente, diz assim: e os filhos que eram malditos, os filhos que eram malditos, está na Bíblia, serão abençoados. Tu passa de maldição para bênção. Aí eu comecei a entender que muitas pessoas dizem assim: olha, eu vou separar porque o meu cônjuge não é cristão, eu vou separar. A Bíblia diz: se vocês concordam, vivam junto para o resto da sua vida. Eu já vi pastor dando conselho para separar. Já? Ele não te merece, filho do diabo. Quem prega a infidelidade, quem prega aquilo que não está na Bíblia é cão. Pastor, seu Paulo aí prova, ele diz assim: ó, aqueles que trazem um evangelho, ó, que não está escrito aqui, é anátema, é mentiroso, para nada presta. Então ele disse: esse não é chamado filho de Deus. Tudo que eu prego é Bíblia. Então você está dizendo que há muita gente que quer dar conselho, não serve para você. Então se disser para mim, aí eu digo para ele: então tu quer para tu? Não, irmão. Então fique com seu marido, fica com sua esposa, dá glória a Deus e vai se tratando com ele, vai ganhando ele para Jesus. Amém? Daqui a pouco ele começa a adorar também, lá os dois juntos adorando a Jesus. E daqui a pouco vai haver um arrebatamento, vai os dois sendo arrebatados para o céu. E acabou, irmãos. Então deixa disso, a gente precisa buscar a Deus. Diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o quando está perto. Então continua buscando a Deus, porque o dia do fim está chegando. Muitos estão à procura de carro, de casa, disso, daquilo, mas a Bíblia diz bem verdade: bem-aventurados são aqueles que fazem missão no nome de Jesus Cristo. Aquele que está guardando o arrebatamento, é esse que é o melhor. Já pensou, irmãos? Deixa eu olhar a minha hora. Meia-noite? Aleluia. Já pensou, irmãos? Nós dissemos que somos fiéis a Deus e no final de tudo perdemos aquilo que é mais precioso. Uma certa época, irmãos, aconteceu um episódio comigo.
E a minha esposa disse algumas coisas comigo que eu fiquei chateado. Fiquei nervoso. Porque se tem uma coisa que deixa você chateado, tanto faz homem como mulher. É alguém falar uma coisa que você não fez. Afirmar que você fez uma coisa que você não fez. Ih, não, daquilo dá uma dor na alma. Você saber que Deus é a tua testemunha, que você é fiel a Deus, é fiel à tua família, e alguém chegar para você da sua família dizendo que você fez aquilo que você não fez. Eu fui orar a Deus. E vou orar a Deus para que Deus venha acalmar a tempestade. Aleluia. Quando foi a noite, a tempestade começou de novo. De que o vento levantou de novo. Eu levantei, sentei na cama. Eu levantei um pouquinho, sentei. Você sabe por que eu não fiz e não faço isso que você falou? Não é por causa de tu, não. Por causa de tua família. Que tu é carne igualmente a mim. Podia dar separação, podia dar força. Mas antes de eu ter um compromisso contigo, eu tive com o meu Senhor. Oh, glória a Deus. E eu não vou trair Jesus. Falei, eu peço a Ele fôlego de vida e temperança, longanimidade, fidelidade, amor, sinceridade, para não pecar contra o Senhor. Esse é o maior compromisso que eu tenho na terra, é ser fiel a Deus. Esse é o maior compromisso seu na terra, é ser fiel a Deus. Amém? Porque os infiéis não herdarão o reino. E eu não vou ficar um monte de tempo sem desfrutar das belezas da terra e depois perder a minha salvação. Não. Para perder a salvação eu ia me entregar na terra, fazer tudo que o diabo quisesse. Mas logo que eu decidi abandonar ele e servir ao Todo-Poderoso, então eu vou honrá-lo, eu vou servi-lo. E eu tenho certeza que aqui tem uma igreja que serve a esse Jesus e mantém uma posição de adorador e não vai negar a raça, não vai abandoná-lo. Aleluia! Não é porque do seu esposo, da sua esposa, mas é por causa dele, é vivendo para ele, é adorando a ele, é seguindo a ele e é indo com ele para a glória. Tenha um pouco de espírito que Deus vai mudar a história da sua vida. Tenha um pouco de adoração que o diabo vai cair por terra. Tenha um pouco de fidelidade que as portas vão se abrir para você. Presta atenção, no livro de Apocalipse capítulo 3, e o versículo 7 e 8, ele disse, olha, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém e fecha ninguém. Aí ele estava dizendo assim, eu tenho a chave de Davi, abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Aí ele diz assim, as portas estão abertas, ninguém fecha. Agora, seja fiel. Ele disse, tendo pouca força. Mas olha o que ele disse, tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o segredo está em não negar Jesus. Segredo de ir para o céu. O Senhor lhe chama a igreja de fraca, tendo poucas forças, chamou de fraco, mas guardou a minha palavra. Então seja, portanto, se nós for perguntar, tem alguém forte aqui? Não tem ninguém, tem? Porque eu não sou. Somos fracos. Só que tem uma coisa que nós temos e o mundo lá fora não tem, e até algumas pessoas que se dizem também não tem, mas nós temos, nós guardamos a palavra de Deus. Davi disse isso, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Então guarde a palavra do Senhor no teu coração, para que ambos vivam em Cristo Jesus, para que tenha uma vida e vida em abundância. Então, irmãos, ele disse nas suas palavras para que nós sejamos fiéis, né? E não viemos deixar esse pouco
que está em nós se destinará a acabar. Amém? Já pensou como um crente sem o Espírito, como é que é? Hã? O crente sem o Espírito, como é que é? Ele chega na igreja, fica, ó. Ó. Passa a mão no zóio, o zóio começa a queimar, o cabelo começa a coçar. Hã? Ele olha para a porta do banheiro, ele fica querendo vir no banheiro, mas é longe. Sabe para quê? Para o culto terminar logo para ir embora. Todos que querem que o culto termine logo para ir embora, porque ele está sem o Espírito. Está faltando. A não ser que tem problema em casa, né, irmãos? Porque às vezes a pessoa tem um problema em casa e tem que voltar mais rápido. Aí, concordo. Né? Não vou generalizar. Mas quem não tem o Espírito, ele fica assim quieto. Aí quando ele chega em casa no outro dia, até mesmo em casa, pega o telefone, já liga para aquela irmã, manda uma mensagem para o grupo, dizendo, pai, você viu mensagem, meu pai do céu. Pastor, faz mais a gente. Né? Começa a falar do pregador, daquele que cantou, daquele que foi na frente da oportunidade, viu a roupa que estava vestida, o sapato estava meio torto do pé, a meia estava saindo pelo lado. Olha tudo. Por que olha? Porque não teve tempo de adorar. Porque irmão não estava ligado. Porque quem está ligado não olha pé, não olha cabelo, não olha roupa. Quem está ligado olha a presença, a presença, a presença. A presença de Deus. Quem tem o Espírito, ele quer a presença. Quem tem o Espírito, ele não está nem importando se o culto acaba agora ou mais tarde, mas eu quero a presença. Faltava a presença em Israel, porque o pecado predominou a terra, predominou Israel, predominou aqueles que estavam acima deles. Mas aqui é diferente, esta igreja é diferente. Há um povo ainda na terra e que adora Ele, Espírito de verdade. Eu quero perguntar: cadê o adorador? Cadê os adoradores? Deus só estava dizendo: eu quero um pouco de Espírito. Alguém diz: eu quero somente um pouquinho do Espírito. Que está em alguém para me mudar a terra. Aleluia! Eu quero somente um pouquinho de Espírito, de adoração, para que eu possa mudar a tua vida. Deus quer mais um pouquinho de nós, para que Ele possa mudar a história da nossa vida. Tem uma coisa que está atrapalhando nós receber a bênção do Senhor. Eu vou dizer para vocês agora. Tem uma coisa que está atrapalhando nós ser vitorioso. Sabe o que é? Reclamação. Murmuração. Aquela que... Você lembra que quando Deus diz: Moisés, que tu tem na mão, disse: eu tenho uma vara. Então usa ela. Como, Senhor? Lança na água, estenda o braço. Levanta o braço direito e estende com o braço esquerdo a vara. Aí o braço passa com o pé junto. Aí eu vi alguém pregando assim: irmã, quando Moisés chega do outro lado, Miriam passa a mão no pandeiro e começou a cantar. Mas não foi essa aqui não, viu? Essa canta também, né? Ah, então tá bom. Aí eu fui ler a Bíblia, irmãos. É por isso que a gente prega errado, porque a Bíblia diz: errai quando examinar a Escritura. Aí eu comecei a ler essa história e descobri que Miriam não cantou, não. É na hora que atravessou, a Bíblia vai dizer que Moisés chama todos os homens, sai um pouco das mulheres e começa a entoar um louvor de adoração a Deus. Aleluia. Pastor, nunca vi isso, lá na Bíblia você vai ver. Começaram a adorar a Deus. Aí a Bíblia diz: Miriam, irmã de Moisés, vê Moisés com os homens cantando, adorando, glorificando o nome do Santo Poderoso. Aí ela disse também: nós não vamos ficar para trás. E depois Moisés não liga para Moisés. É por isso que eu te falo, o crente cheio do Espírito Santo não olha para ninguém. Era lei, não podia. Era ordem, não podia as mulheres se manifestar sem a permissão dos homens.
Se você for ler o Antigo Testamento, você vai encontrar, não era permitido. Hoje as mulheres têm liberdade, adora ele, a glória. Vocês estão de parabéns e não aproveitam. Quem era a mulher para adorar na igreja? Não ficar sentadinha lá, muda no canto. Aí Jesus vem e muda a história. Aí Miriam olha para as suas companheiras e diz: rapaz, mas não vamos ficar para trás não, porque a alegria é muita. Não, parece que eu vejo, se fosse hoje, irmãos, era língua de extremo para ali, língua de extremo para lá, eu não sei também, eu não sei o que aconteceu, mas é uma coisa certa, que ela estava cheia do Espírito Santo, aleluia, ela passa a mão, vai lá, pega aquele pandeiro, e a Bíblia diz, irmãos, que não era só Miriam que tinha pandeiro, não, a Bíblia vai dizer que tinha pandeiro, tamborim, tinha não sei o que, era orquestra de música, aí passa a mão naquele negócio, e começam as mulheres também. Moisés adora de lá, as mulheres adoram de cá, e o nome de Deus é sendo glorificado. Ei, eu quero dizer para você essa noite, você